Fala, pessoal, belezinha? Começando mais um episódio do Pod Constrói com o companheiro de sempre, Robert. Fala, Érico. Tudo certo? Tudo certo com você? Tudo bem. Começando a semana, né? Segunda-feira. Gravando numa segundona. É isso aí. Tem que botar as energias pra cima, recuperar do final de semana. Tá cansado? Tô cansado. Reta final, né? Pra tudo, né? Maratona, vai fazer o Iron também, né? Vou. Vamos nessa. Hã? Tudo junto, hein? Tudo junto e misturado. Hoje a gente tá com outra arquiteta, Outra seguido, arquiteta. né? Tá vindo uma sequência de arquitetas aí. Indicação do pessoal da Seleto. Da Seleto, isso aí. Uma outra face da arquitetura, né? Que eu acho que quando a gente fala arquitetura, a gente pensa muito em design, hoje tá muito na moda, né? Escritora, né? Escritora também. Vamos. Primeiro lançamento do Pod Constrói. Olha. É verdade, primeiro lançamento. Ô, Milena, muito obrigado. Arquiteta, gestão de expansão no Mercado Livre hoje, né? Profissão atual, junto com escritora também agora. Isso mesmo. Legal, meu. Obrigado pela presença. Tivemos dificuldade de agendar também, né? A agenda acho que todo mundo tá muito corrida, né? Esse ano tá uma loucura, né? Não tá, meu? É que agora chega no final do ano fica ficando mais difícil, né? Vai piorando, verdade. Meu, obrigado. Eu acho que a gente comentou um pouco aí antes dos bastidores, a gente gosta de conhecer, saber quem que é a Milena, sua trajetória aí, como você iniciou, como escolheu a arquitetura. Nossa. Contar um pouco a hora que chegar a hora na parte do livro também, né? Porque provavelmente você foi pega desprevenido em algum momento aí do seu cenário na profissão. Então, meu, acho que pode contar um pouco aí do... Não, gente, obrigada pelo convite. É muito legal participar desse podcast. Acho que é um pouco isso que você falou, né? Sou arquiteta formada desde 2012 pelo Mackenzie. E ao longo da minha trajetória aí, estudantil e profissional, passei por alguns escritórios de arquitetura. Fui aí para essa frente mais... Projeto, design... Design, interiores, até que eu acabei caindo no corporativo. Me encontrei no corporativo. Dentro do corporativo, eu passei por áreas diferentes, né? Desde projetar, de fato, escritórios. Eu sempre fugi um pouco do residencial. Então... enfim, preferência mesmo. Gosto da dinâmica do corporativo, comercial e agora, né, industrial. Uhum. E aí eu tive uma oportunidade que eu, de fato, na época da faculdade, não sabia que existia, né? Trabalhar em escritório, trabalhar em empresa, que foi quando eu saí da Anastasiades, um grande escritório de arquitetura, que eu gostava, inclusive. Fui chamada para trabalhar no Itaú. Sem me candidatar, sem nada. Apareceu. Eles me acharam no LinkedIn. Quando eu já estava aprovada, eu falei, vou perguntar. Foi no LinkedIn, a gente te viu, enfim, casava muito, né, as competências ali que eram necessárias. E aí eu fui, entrei no Itaú. Na época, né, o plano para a área que eu entrei, que eu fui chamava área de projetos especiais. Incluía fazer expansão pela América Latina, e aí foi um ponto bem, bem relevante aí, né, na época da faculdade que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, então eu falava espanhol, e aí era um time que necessariamente, diariamente, ia ter que se comunicar ali com a América Latina, né? Uhum. Então foi uma coisa que casou muito. Mas isso já formada? Isso já formada. Ah, tá. Recém-formada. Legal. Então, eu me formei ainda em escritórios, Uhum. né, nesse mundo, que eu gostava, até porque eu não seguia o residencial. Eu já fazia, né, Anastasiades, por exemplo, que foi o último escritório que eu trabalhei de arquitetura. Era um escritório muito voltado para incorporação imobiliária, hotelaria. Hoje eles são super, né, focados em hotelaria. Então, eu já gostava. Tudo obra com prazo curto, né? Tudo prazo apertado. Precisa começar a se pagar rápido. Exato. Já começava tendo que terminar, né? Já começava tendo que terminar, Não, e é um processo, né, delicado, vamos dizer assim, né? A marca, principalmente falando de hotelaria, né? As marcas são muito consolidadas, mas era um processo muito legal. Só que
caiu, né, no meu colo essa oportunidade do Itaú. Tinha a questão das expansões na América Latina, que eu achei super legal. A criação de uma nova marca, né? Na época era o Personal Bank, que era o Personalité, só que na América Latina. Tinha a questão de agências sustentáveis, experiência do cliente, que é uma coisa que eu acho super, super interessante, assim, né? Eu convivia muito. E todo o plano de carreira também, as condições. Como que funciona, já que você tocou no assunto do Itaú, como que funciona? Porque, assim, é um departamento de engenharia, assim, literalmente, dentro do Itaú. E lá você pega todo em paralelo com o plano de investimento do banco, né, de expansão e tudo mais. O que faz? O que você faz, assim, literalmente, assim, Na lá verdade, dentro? a área de engenharia, ela tem várias caixinhas dentro dessa área. Engenharia e arquitetura. E elas se complementam, né? Tem a área de patrimônio, que complementa muito. Tem a área de design, que é o que eu comentei um pouco aí, de criação de nova marca. A área de experiência do cliente, a área de marketing. Então, assim, são várias frentes ali. Mas, dentro do departamento de engenharia e arquitetura, tinha a caixinha de projetos especiais. Tá. Então, também tinha as pessoas que na época, hoje em dia, acho que continua assim também, mas talvez um pouco diferente, que fazia manutenções de agências, abertura e fechamento de agências, mas essa proposta que eu recebi era para atuar nesse grupo um pouco diferente. Né? Na época, foi bem quando o Itaú começou a fechar muita agência e abrir agências digitais, que basicamente são escritórios. Então, eu participei muito ativamente disso. Então, foi muito legal. Tava super, assim, alinhado com o que eu gostava, numa super empresa. E essa ideia que você até falou, Helena, eu vejo muito, essa questão da experiência do cliente. Toda empresa acho que tenta trazer isso, né? Porque, teoricamente, você tem as concorrências que são iguais todas. Sim. Não tem como o banco mudar muita coisa, Sim. enfim, outros segmentos também. Mas essa questão da experiência, você era focado em trazer uma experiência pensando em arquitetura para o cliente lá. Exato. E aí, eu vou dar um exemplo, assim, que acho que hoje em dia ninguém mais vai em agência, mas dá pra lembrar e se identificar. Quando a gente entrava numa agência que a gente nunca tinha ido, a gente perguntava pra quem? Chegava ali e ia perguntar pro segurança, né? Sim. Não tinha um lugar pra pessoa... Ou então ia na primeira mesa ali do coitado do primeiro atendente, que era sempre alugado ali pra... Onde que eu vou? Preciso resolver tal coisa. Então, começou a se pensar tudo isso, ao mesmo tempo que a agência parou de perder o protagonismo, porque começaram a surgir as agências digitais. A intenção foi reforçar a experiência nas agências que ficaram. Então, as agências começaram a ser mais estratégicas. Aí começou a se implantar a experiência do cliente. Então, enfim, algumas, né, estratégicas. Tinha um totem de pergunte aqui, tire sua dúvida aqui, que distribuía as pessoas para onde ela tinha que ir. Enfim, as agências sustentáveis, diversas coisas, assim, que bem na época que eu entrei, foram sendo repensadas. E aí, então, basicamente, o trabalho, pensando em experiência do cliente, acabou sendo isso, a questão da agência sustentável. Então, começou a se olhar de uma maneira um pouco diferente do banco. Acho que o Santander tem um em São Paulo que ele chama Café não sei o quê. Tipo, que a ideia é a pessoa ir lá. O Itaú tem esse... tem. Tipo, acho que é um cowork, né? Essa ideia. Não sei se é isso lá. Eu já vi que eu passei na frente. Pelo menos... Chama atenção, por exemplo. Eu sou cliente do Itaú e tem algumas agências que eles usam como um cowork mesmo. Então, que nem o assessor de investimento, ele marca numa determinada agência que está mais próximo dele, aí você senta lá, tem uma mesa de reunião pra você conversar, tudo. Sim. Então, ele ficou estratégico mesmo, né? Principalmente por conta desse alto custo que os bancões tinham aí, eles deram uma enxugada. Sim, bastante. Bom, e aí depois eu acabei tendo a oportunidade de ir para o Nubank. Também não me inscrevi para a vaga. Bom, vou falar um pouco de muita coisa assim, que eu falo no livro, que é network. Porque um ano antes de surgir a oportunidade de eu ir para o Nubank, eu tive contato com uma headhunter, super aleatório, mas ela, enfim, a gente teve contato, mantive esse contato, ela até pediu alguns auxílios, assim, para indicação e tal, e aí passou. Um ano depois, coincidentemente, eu já estava meio começando a olhar para outras coisas, enfim, querendo explorar outras possibilidades,
ela me manda uma mensagem. Helena, tava numa reunião aqui, tô trabalhando no Nubank agora. Ela era de uma empresa de headhunter, tava no Nubank na parte de RH. E estão precisando aqui de uma arquiteta para abrir área de projetos no Nubank. Eu falei, tá bom. Foi bem assim. O processo foi um processo seguindo passo a passo do Nubank, né? Mas eu ganhei essa oportunidade de fazer parte desse processo que eu nem imaginava. O Nubank, eu entrei lá em 2019. Tá. O Nubank é desde 2016, se eu não me engano. Mas era muito pequeno ainda. Se eu não me engano, na época a gente tinha em torno de 2.000 funcionários. E não tinha essa área de projetos dentro do Nubank. Mas o Nubank também não tem agências, né? Eu acho. Eu ia complementar exatamente dizendo isso. No Itaú me perguntava, você é arquiteta? Trabalha com arquitetura? No Itaú eu falava, eu explicava. Aí fui pro Nubank, a mesma coisa. Mas, e aí, você trabalha no Itaú, mas eu não tenho agência? Então, eu pouco fazia agência no Itaú. Mas aí no Nubank era para fazer os escritórios, né? Então não sei se vocês lembram ou enfim, já tiveram a oportunidade de passar ou até de conhecer o escritório que fica ali na Capote Valente em Pinheiros. Eu passei num que eu acho que ele fica descendo a Rebouças. Rebouças. Exato, é esse, na Rebouças com a Capote Valente. É o headquarter. Agora tem um super escritório enorme, que é um galpão, que foi todo reformado aqui na Vila Leopoldina, mas na época era lá. E precisava de alguém realmente, primeiro para acomodar, estava crescendo muito, né? Expandindo muito, acomodar todas as pessoas que estavam ali sendo contratadas, criar esse processo de projetos dentro do escritório. Diferente do Itaú, é uma equipe bem mais enxuta. Hoje ela já está maior, pelo que eu sei, e mantenho contato com as pessoas, mas na época era simplesmente para ter alguém de fato para contratar escritório de arquitetura, contratar construtoras, contratar fazer pessoas... a gestão da ampliação. Fazer a gestão, exatamente. Então, eu entrei com esse super desafio lá. Realmente, assim, foi uma experiência incrível, porque o nível de pessoas que eu lidei lá, que eu trabalhei lá, era um nível diferenciado de pessoas, assim. E foi um desafio para mim, porque, de fato, eu tive que criar toda essa estrutura. Alguns meses depois chegou uma diretora super sênior que veio da CBRE, né? Mas desse começo foi assim. Eu acho que deve ser um desafio monstruoso isso, porque você entrou numa startup que ela aproveitou ali seus 3, 4 anos para captar primeiro e ficou enxuta. E eu acho que você entrou bem no momento que ela ia fazer a explosão dela, né? Explodiu, E aí você conseguir conciliar o plano de crescimento com isso. Nossa, deve ser um negócio monstruoso, né? Sim, Porque hoje, eu não sei se você sabe, mas o Nubank passou o Itaú, de tamanho de banco de clientes. O Nubank, ele acho que dos bancos digital, ele é o maior, né? Com certeza. Ele passou o Itaú, que era o maior da América Latina. Em questão de ter... De número de clientes. O negócio é monstruoso. Porque eles têm muitas tarifas, né? Realmente, o Nubank, ele é diferenciado para essas coisas. Mas eu fiquei sabendo, eles têm... Entrou no plano, não sei se na sua época, de montar algumas agências, né? Não? Não, no Nubank não. E o que são esses espaços? Nubank é totalmente averso a isso. Inclusive, tinha até algumas tiradas que faziam com porta giratória, com caixa eletrônico, enfim. É totalmente desburocratizar mesmo o sistema financeiro. Não existiu isso. O que existiu foi que, devido ao aumento de headcount de pessoas, a essa necessidade de expansão, a gente precisou, na época, locar muitos coworks. Entendi. Então, a gente locava cowork, só que aí entra muito a questão da experiência. Porque o headquarter, desde o começo, sempre foi uma coisa super disruptiva. O próprio projeto arquitetônico, ele é diferente. Ele é um prédio cheio de mezaninos, ele é todo desigual, tinha muitos grafites, né, que remetiam... Tanto que no auditório principal tinha um grafite enorme com 5 dinossauros, representando os bancões tradicionais. Né? Então sempre foi muito indo pro outro lado. E aí, na época, a gente precisou muito seguir por esse caminho de muito rapidamente contratar, alugar espaços de cowork, só que a gente sofreu muito para conseguir atender a mesma experiência que as pessoas tinham no headquarter. Então, a gente falava assim, olha, esse time aqui vai ter que ir para lá.
Era super legal, era um cowork super... pegamos alguns WeWorks também, que é um projeto diferente, mas ninguém queria sair dali. E aí, né, a gente sofreu um pouco com isso, a dor do crescimento foi um pouco difícil nesse sentido. Ninguém queria ceder, né? E aí... Agora, mais recente, já não estava mais lá, mas participei do início das conversas, né, de um espaço de fato grande, para comportar todo mundo, que tivesse essa experiência, que não fosse, né, uma ajeitada ali num cowork, que fosse realmente um espaço feito para o Nubank, que é o Spark, que hoje fica ali na Vila Leopoldina, e ele complementa os 2 prédios da Capote Valente. Mas eles não atendem o cliente, né, assim... Eles não atendem o cliente pessoalmente, mas o térreo, por exemplo, desse prédio, que é o headquarter, e uma parte do Spark, eles são públicos. Ah, tá. É pro pessoal ir lá e ter essa experiência. É, de fato, as pessoas acabam não indo tanto, mas elas podem ir, tem o café, tem tudo personalizado, tem uma parte interativa, tem a piscina de bolinha, a famosa piscina de bolinha, não sei se vocês lembram disso, quando surgiu, era a piscina de bolinha roxa, que assim, então, tem que ter a piscina de bolinha roxa, tem que ter em todo lugar a piscina de bolinha roxa, que virou um símbolo. Então, assim, o projeto da parte... do escritório inteiro, mas dessa parte que é aberta ao público, ele é sensacional, assim, de todos os espaços. Então, foi muito bacana essa experiência. Mas aí, quando começou a crescer muito, mudar muito, entrou muito num âmbito de gestão pura de projeto, não tinha mais aquele tanto envolvimento com parte de criação e tudo mais, que era uma coisa que eu gostava, a parte de experiência do cliente e tudo mais. Aí eu também comecei a pensar em tentar outra coisa. E aí Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos. 3? Eu entrei em 2019 e saí em 2022. Peguei a período de pandemia. Falar. Exato. Você pegou bem um pouquinho antes ali da pandemia, Mas né? a pandemia deve ter crescido também o Nubank, acredito eu, né? Cresceu muito, sim. porque o Nubank, alguns times, não era a cultura, porque a cultura realmente era todo mundo viver ali o escritório, mas alguns times já praticavam, por não ter espaço ou não quererem ir para os coworks, muita gente já fazia uma rotatividade ali. Mas quando entrou a pandemia, todo mundo foi para casa. Quando começou a voltar, aí foi criado o New Way of Work, que era um novo jeito de trabalhar, só que era o Nu de Nubank, Way of Work. Então, a gente teve que pensar em rotatividade, em agendamento de presencialidade, de marcar mesa. Convertemos muito estação de trabalho por espaço colaborativo. Equipamos muito mais as salas de reunião, porque começou a ter essa demanda, né, de precisar. Então, teve uma super mudança no escritório nessa época, e foi bem a época que eu tava lá, né? Eu entrei em 2019, a pandemia começou em 2020, ficamos aí um período, mas logo no final de 2020, começo de 2021, já começou todo esse movimento. E aí depois, um pouco antes de eu sair, começou essa história aí que se converteu no Spark, que é um outro grande espaço, personalizado e pensado especificamente pro Nubank. Mas aí eu acabei começando a buscar outras coisas. E eu acabei caindo por um período numa empresa que chama AKMX. Teve esse gap entre o Nubank e o Mercado Livre, que é uma empresa, escritório de arquitetura / incorporadora, construtora, que na época eu achei interessante também porque eles também são especializados em projeto corporativo, comercial, acabaram se especializando aí numa frente de arquitetura hospitalar, que começou a ter muito, e logística. E aí eu fiquei lá por quase um ano e pouco, e comecei a pegar muito. E aí foi quando eu comecei a, de fato, entrar nessa frente de estratégia, de entender o briefing da necessidade do cliente, as premissas, estruturar um business case, né, um plano ali, ter o contato com os desenvolvedores, tanto imobiliários quanto desenvolvedores de incorporadoras, e entrei nessa frente aí logística. Tá. Então, além da parte corporativa, que eu
pegava muito projeto corporativo, também entrou nessa parte de logística. E aí eu atendi a Red, que é um fundo de investimento, atendi a Goodman, atendi alguns locadores da Goodman, locatários da Goodman, e comecei a entender um pouco de parque logístico. E aí, de repente, aí não foi nenhum contato nem nada, eu realmente me apliquei para a vaga. Surgiu essa oportunidade no Mercado Livre. E aí, eu achei que tinha super a ver comigo, principalmente pelo momento que eu tava ali, de ter começado a ter essa experiência logística. Mas teve uma coincidência também. O meu chefe, hoje meu chefe, estudou comigo na faculdade. Ele era uns 2 anos na minha frente, mas eu lembrava dele e eu mandei mensagem para ele. Eu achei que ele era... Enfim, eu mandei mensagem... Não achei que ele era o gestor da vaga, mandei mensagem e... Enfim, aí deu certo, participei do processo e entrei no Mercado Livre no final de 2023. Legal. Que hoje deve ser a empresa que mais cresce, né? Porque o Mercado Livre tá dominando tudo, né? De logística, ela saiu de uma frente, acho que nem se compara ela com o tamanho que começou ela tá hoje. vendendo, né? Que era pela internet, depois ela virou banco, né? Porque hoje ela é banco, hoje ela é logística... Deve fazer até financiamento. O Mercado Livre tem banco também, né? O Mercado Pago. Tem o bracinho ali. Faz tudo. E aí, argentinos, né? Argentino. E aí você entrou no Mercado Livre para fazer tudo? Entrei no Mercado Livre na área de desenvolvimento. Tá. De expansão, né? Vamos chamar assim, área de expansão. Não é... Alguns falam área comercial, enfim, mas é um comercial estratégico, a expansão estratégica, basicamente, que meu time faz. Uhum. Então, a gente recebe a demanda do time de planejamento, né, o time que faz as previsões ali todas, né? Tudo gira em torno de capacidade de pacotes por parque. Quantos pacotes aquele parque consegue processar, quantos pacotes aquele parque consegue distribuir e assim vai. E aí, tem toda uma malha ali dos nossos galpões. E aí, eles vão falando, olha, para esse ano a gente precisa de tantos mil metros quadrados na região X. Esse ano a gente precisa de tanto... E aí, tem os tipos de operação também, né? Hoje o Mercado Livre fica ali em Osasco. Fica em Osasco. O escritório principal. Fica ali, né? Fica em Osasco. Fica ali. Então, e os centros logísticos são todos do Mercado Livre? Os centros logísticos são todos alugados. Alugados. São alugados. Eu vi que eles estão em um monte de lugar. Estão na Castela agora, né? Sim. Região de Cajamar, Franco da Rocha, Caieiras, Guarulhos. É que desses centros logísticos maiores, você pode ter uma ramificação para outros menores também, né? Porque eles têm aquelas estratégias da última milha, né? Que eles falam de entrega. O meu time é responsável pelos grandes galpões. Tá. Que a gente chama de Big Box. Tem o time das operações menores, que são as First Miles e as Last Miles. Que são operações mais dentro da cidade. E operações muito menos complexas. Em nível de segurança, em nível de infraestrutura, em nível de até construção mesmo. Desculpa. Do galpão. E o meu time fica com os grandes parques, que aí, basicamente, são os fulfillments, que são os parques que armazenam os produtos, são os maiores, que a gente tem os mezaninos de concreto dentro, é sensacional. São os parques que vocês têm os contratos com os seus... Desenvolvedores, isso. Contratos super extensos, enfim, são contratos muito, muito longos. Mas sim, o Mercado Livre não é dono de nenhum ativo imobilizado, não é dono de nenhum parque. E ele loca o espaço também para quem utiliza a rede dele, certo? E aí são esses galpões. São os fulfillments. Então você vai ter que ir prevendo de acordo com o contrato que ele tem com aqueles distribuidores. A gente otimiza o máximo dentro do galpão, a gente constrói galpões, mezaninos de concreto dentro desses fulfillments, que são os armazenadores de produto de 4 andares. Então, assim, capacidade máxima. Aí tem toda uma questão de segurança, né, questão de sprinkler, né? Não pode pegar fogo. Questão de segurança externa mesmo, de controle de acesso e tudo mais, porque tem muita coisa ali. Tem muito produto. Então, esses são os mais, vamos dizer assim, complexos em todos os sentidos. E são os que a gente loca para os sellers, para os vendedores. Aí tem os cross-dockings e os sortations, que também somos o meu time que faz isso, que são os ramificadores.
Então, antes de chegar no last mile, que é o que vai ali para a pessoa, ou vai ali para a última distribuição, e antes do... E quando sai do first mile, ele vai para esses ramificadores, que a gente chama. Que são os cross-dockings e os sortations. São operações que a gente chama de operações de transporte. Nenhuma mercadoria dorme ali. Não fica a mercadoria ali. Perfeito. É só para montar o É só para distribuir. É para distribuir. Basicamente, é uma grande esteira. O carro entra no galpão. É super bonitinho. O carro entra no galpão, faz todo o circuitinho, tal, sai do outro lado já com os produtos. Enfim, sem acessar dentro do galpão. Dentro do galpão, ele entra no galpão. Entra. E tem toda uma tecnologia, tem um QR Code que a pessoa que está chegando com mercadoria, ou que está saindo com mercadoria, ela é bipada, ela é registrada. É quase um drive-thru ali. Parece um drive-thru. Mas é super sincronizado. Tem as ondas, a gente chama de ondas, né? A onda vermelha, que é a prioritária, quem pagou mais pelo frete, produtos de maior retorno, né? De maior lucratividade. Tem todo um esquema gigante, e a gente que faz, então, esses parques. Aí também tem o de super, né, que é de supermercado, que começou a ter há algum tempo. Gente, não tem até supermercado agora? Tem. E vale super a pena. Pra concorrer com o iFood. Que isso. Vale super a pena, vale muito a pena. É tudo mais a granel, assim, mas você encontra também coisas menores. Supermercado dentro do Mercado Livre. Dentro do Mercado Livre. Ô Milena, entra para você a parte de novas tecnologias? Então você pesquisa para ter às vezes viabilidade, essas coisas assim, porque a gente tem visto muito a questão de IA e robótica entrando muito nessa parte do centro logístico, né? Muito. Eu vi até um galpão que acho que a Amazon fez, que não tem operação de pessoas. Vocês visam isso também? A gente tem operações já com robôs. Não é a maior parte da nossa operação, mas a gente tem um fulfillment na região metropolitana de São Paulo, que ele tem um andar inteiro só com robôs. Então, a gente tem coisas armazenadas ali. Tem um grid, é construído um grid no chão todo. Então, as prateleiras, o robô, ele anda assim, né? Ele vai andando assim, vira e tal. E aí tem o picking, né? Então, fica a pessoa do lado de fora dessa grade. Só receber. Ela vai ali, clica, seleciona, vem o robozinho. Tem até uma luzinha que mostra onde a pessoa tem que pegar o produto. Ela vai lá e pega. Então, toda a parte de seleção, de trazer, de fazer isso, o robô que faz. E assim, é engraçado que você fica até meio assim, porque além de ter a questão do robô, esse andar, ele é todo no escuro, porque o robô não precisa de luz. Sim. Então, lembro você vai gastar de energia com o robô, economiza na força. Teve uma visita de diretores lá e eles falaram, por que tem luz? Aí mandaram apagar toda a luz desse andar, porque não ia precisar... Mas eu vi que a China tinha feito uma fábrica, ela trabalhava 100% no escuro. Os caras economizavam, porque com robô, exatamente isso, não precisa de... Exato. É virar a chavinha, na verdade, né? Que a gente tem mania, às vezes, de pensar. Não precisa de luz, não toma processo. Mas é bem isso. Você fala assim, eu tenho que pensar diferente. Não é só implantar aquilo. É outra coisa. É outra coisa. Você tem que olhar de um outro cenário ali. Eu tava falando esses dias com um cliente, porque eu tenho feito a representação de vergalhão de fibra de vidro. Sim. E aí eu fui questionado por um cliente. Eu falei assim, pô, mas... tem que pensar no meu cobrimento. Eu falei, quem falou? Você não precisa pensar. Você tá pensando na 6118, que vê o aço ali, né? Que pede cobrimento, vida útil. Eu falei, aqui você tem que ver de outro cenário. Sim, dá pra comparar, né? É um negócio que a tecnologia nos obriga a fazer isso, entendeu? Sim. A gente tem que olhar de uma outra perspectiva. É isso mesmo. E, então, a gente tem operação com robôs, mas, assim, a Amazon nos Estados Unidos tá à frente nisso, mas a gente, falando então aqui do meu escopo de trabalho, a gente precisa cobrar do desenvolvedor, então, dos incorporadores que desenvolvem parques logísticos, níveis de entrega para a gente conseguir implantar essas nossas tecnologias. E só uma dúvida, a conta já chega pronta para você? E aí você que precisa fazer encaixar, ou não?
cabe você fazer essa viabilidade. Mais ou menos. A gente, hoje em dia o mercado logístico deu um boom aí nos preços. Sim. E os desenvolvedores estão achando que, né, os ocupantes vão conseguir alcançar. Eu tô achando que tá um pouco... Tá meio errado isso. Os preços, inclusive, não sei se vocês investem em parque logístico, porque tá valendo super a pena. Eu tô saindo. Tá uma loucura. Porque eu tô vendo que tá criando uma bola de neve. Tá criando uma bola de neve? Tá criando... talvez já tenha passado a época. Mas a gente até brinca que a gente tá meio que provando um pouco do nosso próprio veneno. Porque o Mercado Livre, ele representa uma porcentagem enorme da locação região São Paulo. E aí a gente fez esses preços subirem. A gente aumentou o valor né, assim, a busca por isso. E aí hoje a gente paga um pouco por isso. Porque quando a gente vai procurar um parque novo e a gente tá em expansão ainda... a gente enfrenta preços super altos e aí é conta. Então, assim, a minha área, a gente faz toda a prospecção, monta o business, aí a gente tem o que a gente chama de long list e short list. Long list a gente leva lá, sei lá, 5, 6 opções para uma demanda. Que a gente recebe premissas, né, os inputs todos e tal, e monta aquilo. E aí isso envolve não só questão de master plan, da implantação, memorial descritivo, né, características de entrega ali, condições. Envolve documentação, licenças. Licença ambiental, por exemplo, é uma coisa que a gente pega muito. E condições comerciais, prazo de entrega, custo do metro quadrado, a gente conta por metro quadrado, né? Custo do metro quadrado, a gente está falando de um BTS, normalmente é BTS ou é um contrato típico? Não, enfim, várias questões ali que a gente leva para a mesa, e aí tem um fórum interno que toma uma decisão e vamos para a shortlist com esses. Aí normalmente é com uns 3 para a shortlist, aí a gente vai bem a fundo. Bem a fundo em todos esses pontos aí que eu comentei. Porque tem que ser viável, tem que funcionar, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente pede muito, que tem que ter, é a demanda energética. A demanda energética tem que ser muito alta, então tem que ter já a viabilidade na concessionária de mandar essa energia pra gente. Senão nossos robôs não funcionam, senão nossos carros elétricos não conseguem ser carregados. Nossa esteira de picking, que é uma esteira gigante, que é o que faz a distribuição, não consegue funcionar. E é 24 horas a operação de vocês? Ela é 24 horas. Então, que nem, o cara fala assim, durante o dia, não sei, tem alguns parques que eles já têm colocado também parte de painel solar, essas coisas assim, beleza, funciona normal, mas meu problema é à noite, né? E a nossa operação, ela é 24 horas com picos, né? Ela tem os picos, o pico de chegada, o pico de saída, o pico os picos da operação, mas ela é 24 horas. Existe uma possibilidade, viajando aqui, né? Existe uma possibilidade. Vou viajar agora. Existe a possibilidade de drones ainda entregar essas mercadorias, você acha? Lá fora já estão viabilizando isso, drones. Do Mercado Livre. O Mercado Livre não é uma empresa de logística, por incrível que pareça. Ele é uma empresa de e-commerce. O trabalho a logística é consequência, né? Então, assim, eu, pelo menos, não escutei essa história de drone. Mas eu sei que tem. O meu irmão, por exemplo, trabalha na Kita, que tá vindo aí chinesa. E o negócio deles é a entrega com drone, né? Entrega com drone. Não, já que você viajou, eu vou só deixar um comentário. Mas a gente tem uma grande empresa aqui no interior de São Paulo, em São Carlos, que ela faz drone pro agro. E eles conseguem ter uma capacidade de carga grande já para pulverização, essas coisas assim. Então é um negócio que é só encaixável. Começar a entregar em drone, chegar na sua casa com drone? Aqui no Brasil não sei se vai dar muito certo, mas vamos ver. Meio... Rio, por exemplo, entrega. Imagina. Ô Milena, então, assim, só pra... Vou puxar aqui umas ideias também, viajar também, né? Hoje a gente tem visto muita empresa verticalizando o processo. A questão da logística pro Mercado Livre foi isso. Ela teve que verticalizar para conseguir vender mais, né? Se tá chegando nesse ponto da questão de viabilidade, já não compensa, às vezes, o Mercado Livre pensar num fundo imobiliário próprio? Compensa, muita conta que tem que ser feita, né? Muita avaliação que tem que ser feita. Mas, assim, a gente vai acompanhando o mercado. E os times estão sempre olhando para todas as possibilidades, né? A partir do momento que passa a ficar inviável, ou que a gente está entrando num problema agora, que é renovação de contrato. Por quanto tempo vocês ficam, né? Normalmente 10 anos. 10. Quando é um contrato típico, que é assim, né? O desenvolvedor já tem um especulativo ali, a gente só faz uma adaptação e entra, contrato típico.
são condições mais flexíveis de saída, 5 anos, normalmente. Baixo, a gente faz um investimento de entrada mais baixo e tem bastante flexibilidade no contrato. BTS, que é feito pra gente, contratos de 10 anos, às vezes 12 anos. E aí agora a gente começou a ter necessidade de renovação. E isso está sendo um grande problema. Porque os caras estão lá em cima. A gente já tem uma operação ativa, que ali nosso PNL já está batendo ali um valor, e de repente a pessoa está pedindo, o desenvolvedor tá... Não chega a ser o dobro, mas assim, 40%, 50% a mais para querer acompanhar o mercado. Enfim, a gente está entrando nesse novo, construindo esse processo interno de estudar mercado, de se embasar. A gente estuda os desenvolvedores, muitos desenvolvedores, né? Muitos donos dos parques são fundos. Tem muita incorporadora que vende depois para fundo, né? Então, até semana passada, sexta-feira, eu participei de uma reunião de renegociação de uma renovação contratual. E aí isso acaba envolvendo várias coisas. A gente vai ficar mesmo nessa operação? Faz sentido? Qual que é o nosso limite? Vamos devolver, vamos fechar? É porque a conta fica muito mais embaixo, né? A planilha tem que ser monstruosa para você analisar, porque é isso, mudança de operação, equipamento... Não, depois tem que fazer tudo do zero de novo, né? O moving é algo complexo, em todos os sentidos. Às vezes, tá vendo, a locação fica tão alta que vale a pena o estudo de trocar o local e fazer tudo de novo, essa construção. Sim. Mas sabe quando banco, antigamente eu ia falar que banco... É que você veio do banco, né? Só colocando uma coisa. Banco normalmente tinha 30 anos que eles locavam, né? Eu ouvia falar. Eu não sei. Não? Não, agência, não sei. Não sei mesmo. Porque eu lembro que o pessoal falava que quando tinha que construir, não sei o que, o período de locação era mais extenso. Acho que tudo depende. Que nem, ou provavelmente o pessoal tá levando em conta. Lógico, eles estão com a faca e o queijo na mão. O locador do Mercado Livre que tá prestes a vencer o contrato. Mas daí o cara pega agora o quanto que fica para você construir o mesmo galpão hoje em dia, com a taxa de juros que tá. É aí que o cara... consegue a renovação. É aí que ele vê esse tipo de coisa. Mas aí, assim, né, a gente tá construindo muita coisa. Então, começa a ter uma análise olha, essa operação nova aqui vai abrir em começo de 27. A gente consegue suportar? Vamos tentar fazer uma renovação até essa data? Não renovar o contrato de 5, 10 anos. Então, assim, é muita estratégia. Por exemplo, uma coisa, né, que muito desenvolvedor e dono de galpão fala. Meu galpão tá super dentro da cidade, mas a minha operação não é last mile, nem first mile. Então, às vezes, eu vou ser prejudicada por esse preço super alto. Vou pegar muito... né, meus distribuidores vão pegar muito trânsito. Eu não preciso disso. Eu posso estar mais para fora, né? Então, assim, tem muitas coisas para serem ponderadas. Mas assim, é bem complexo, tudo bem... E viu, você tá centralizada Brasil. Que hoje é o maior mercado do Mercado Livre. O México tá bem... Tá crescendo bastante, tá com uma expansão grande, mas o Brasil é a maior. Tá. E o Mercado Livre, ele tem intenção de pulverizar mais aqui, América Latina e tem... A gente acaba ficando em localizações muito estratégicas, porque a gente tem o Melier, né? O avião. A gente acaba fazendo uma distribuição, assim, de avião para pontos estratégicos do Brasil, né? Quando sai daqui. Mas aí começa também a entrar pensando em distribuição, entram em muitas questões fiscais, entram em muitas questões... Imposto, já bagunça tudo. Bagunça muito. Cada estado tem a Bagunça muito. O vendedor é daqui, aí ele tá vendendo lá, aí tem... Cada estado tem a sua regra, então começa a ficar bem bagunçado. A gente... é mais concentrado na região metropolitana de São Paulo e pontos específicos do Brasil. A gente está em vários lugares do Brasil, mas pontos específicos. Vocês têm todos os estados hoje, né? Não. Não? Não. Mas vocês entregam em todos os estados? Ou Entregamos, entrega. Aí você usa o correio já. Aí tem o last mile, né? Que não é... Aqui eu tô falando dos grandes... parques logísticos, né? Tá. O last mile, ele tá bem distribuído aí nas cidades. É outro tipo de processo. Porque eu sei que também que o Mercado Livre tem aquele negócio de você mandar entregar num ponto X. Tem os pontos de coleta. Sim, tem os pontos de coleta. Eu acho que ele tem as autorizadas também, né? Que daí sai um pouco até do braço do Mercado Livre. Que são esses pontos aí. Sim.
Sim, são os pontos de coleta e de entrega, né? Muita troca é feita assim, para dar... E são as pessoas, as empresas, né? Enfim, comércios autorizados. Legal, né? Liliane, então depois de toda essa trajetória da sua vida, você também tem um livro. Conta pra gente um pouco do livro agora. Tem um livro. Que surgiu no Mercado Livre. Você tava no Mercado Livre quando... que foi quando veio as ideias aí. Foi. Na verdade, essa ideia, eu tava um dia em casa, sozinha. Meu marido tinha ido jogar bola, eu tava sozinha em casa, eu liguei pra ele. Eu falei, amor, você não sabe, vou começar a escrever um livro. Ele, como assim? Eu fiquei fora meia hora, você quer escrever um livro? Aí eu falei, vou. Eu não lembro que insight que eu tive, tava vendo alguma coisa, algum conteúdo... E aí eu comecei a pensar nisso. Acho que desde a faculdade, né? Eu escuto muito colegas, amigos frustrados às vezes, ou que tinham uma ideia de algum caminho, ou achavam que eles eram muito vocacionados para alguma frente de arquitetura, interiores, projeto, enfim. E aí a realidade era totalmente diferente. Que eu falei assim, nossa, eu acho que a arquitetura tem muito isso. Eu acho que várias profissões têm muito isso, expectativa diferente da realidade, mas eu acho que a arquitetura tem muito. Porque eu lembro, até um capítulo, ele começa assim, falando que quando eu estava cursando a faculdade, as pessoas falavam, o que você faz? Eu falo assim, eu faço arquitetura. Nossa, que lindo, que demais, nossa, que chique. Tem esse estigma, a arquitetura, de ser algo assim, né, um glamour. Artístico. Uma coisa assim, né, um outro elevado e tal. E aí, quando você, de fato, entra na faculdade, você vê que não é bem assim, né? Você vê que tem aquela parte, mas que tem muitas outras possibilidades também. E dentro dessas possibilidades, muitas outras coisas em relação a tarefas, né? A trabalho e tudo mais. E aí, quando você começa a estagiar, que você fala assim, putz, eu não gosto de fazer isso de verdade, né? De 100% do que você tem para fazer, você gosta de 30%. 40%, mas tenta da parte chata, né? Que não é aquilo só o artístico, só o conceitual, só o legal. Tem a parte burocrática, né? Tem a parte burocrática também. E até quando você já tá dentro de uma coisa que você gosta, de uma frente que você gosta, quando você começa, você não vai pegar o projeto mais legal, a parte mais legal. Você tem que ali... né? E aí isso requer, eu acho que se a pessoa não está preparada, se ela é pega de surpresa, ela pode se frustrar, pode até acabar desistindo. Eu conheço muitos que desistiram da arquitetura durante o curso e depois do curso. Eu tenho amigos, né? Eu tenho um grupo de amigas que a gente se encontra todo ano, mais da metade não trabalha mais com arquitetura. Engenheiro, a maioria tá nos bancos. O Uber. Não, eu acho que tem uma parte, né, que você, mesmo que você vá para outro trabalho, eu vejo pelo meu trabalho. Hoje, meu trabalho é muito mais estratégico, né, empresarial, mas eu uso muito meu conhecimento de arquitetura quando eu vou analisar projeto, quando eu vou cobrar coisas técnicas, né? Então, mas eu acabei indo para outro viés. E assim, eu acho que mesmo que a gente saia, a gente usa um pouco, né? Mas eu tenho isso, é muito real que eu tenho pessoas, amigos, colegas que eu já trabalhei, que viveram ou vivem essa frustração, né, em relação à profissão. Então eu falei assim, acho que tem conteúdo para escrever um livro sobre isso. Porque, além disso, eu acho que a faculdade, de modo geral, tá? De modo geral, ela é um pouco descolada da realidade do mercado de trabalho. Você acha que a propaganda é falsa? Eu acho que... Não sei nem se é a propaganda, talvez a falta de propaganda real. Acho que não tem propaganda. As pessoas imaginam uma coisa, caem de paraquedas. A maioria cai de paraquedas. Algumas pessoas já têm pais, tios, parentes, né? Então, ela conhece um pouco da realidade. Mas mesmo assim, eu acho que ela cai de paraquedas ali. E são 5 anos que ela vai cursar daquilo. E aí é um pouco que a gente estava falando antes, tem faculdades que são mais enviesadas para uma coisa, mais enviesadas para outra. Então, eu acho que falta talvez esse conhecimento prévio de entender, primeiro, né, qual que é o viés da faculdade, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades dentro da profissão, qual que é a realidade do arquiteto. Então, eu comecei a pensar em tudo isso.
Aí o livro, né, basicamente, ele é estruturado em 3 partes, que é o antes, durante e depois do curso. Então, o antes do curso fala muito sobre isso, sobre a pessoa, ela de fato pesquisar, ela de fato tentar entender. É isso mesmo? Qual faculdade, dentro das suas possibilidades, qual faculdade faz sentido? Como que você fez a retrospectiva? A Milena lá antes da faculdade. Então, foi muito legal, porque... E eu, de fato, fui escrevendo, né, nessa ordem cronológica do livro. Talvez um capítulo ou outro, enfim. Mas eu fui escrevendo mesmo. Então, realmente começou com isso, com pensar na vocação. Como que eu pensei? Eu não tenho parente arquiteto. Como que eu pensei? Como que foi que surgiu isso? E aí eu conto. Um dia, peguei aquelas folhas quadriculadas, comecei a desenhar, achei super legal. Aí pedia panfleto no Farol de folder de apartamento. E comecei a gostar disso. Mas... isso também eu falo um pouco. A gente é muito novo quando a gente decide, né, a profissão que a gente vai cursar. Muito. E muitas vezes a gente não tem noção. A gente não tem o conhecimento suficiente, né? Então, eu fiquei nessa dúvida. Quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, meu Deus, eu acho que eu gosto de arquitetura. Mas meu conhecimento sobre isso é muito pouco. É que a gente sempre, depois, né? A gente acha que vai ser aquilo pro resto da vida. Porque a gente tem a referência de quem começa uma profissão tem que tocar essa profissão pro resto da vida, né? Exato, a gente tem esse peso, né? E realmente, assim, acho que poucas pessoas... É que as pessoas elas vão se adaptando também, mas poucas pessoas começam ali e falam, nossa, é isso, nunca tive dúvida, tá indo super bem e vai. Eu acho que realmente são pessoas que talvez já tenham isso, né, de família, já tenham um encaminhamento. Então, nessa primeira parte do livro, eu falo muito sobre isso. Tenta entender, tenta visitar a faculdade. Eu visitei faculdade. Eu lembro que meu pai me levou para visitar algumas faculdades de arquitetura. E eu lembro que nessa época eu já tive bem essa percepção de diferença de estilos e abordagens das faculdades. Tanto que eu falei pro meu pai, olha pai, eu vou prestar a USP, mas eu quero Mackenzie. Minha percepção, meu entendimento é que o Mackenzie era mais atualizado com o mercado de trabalho, preparava mais para a prática de fato, atuação, né, profissional. Então, eu fiz essa visita. Então, eu falo muito isso. Tenta entender a grade curricular. Né? Pega aí alguns professores principais aí, dá uma pesquisada na história deles, vai visitar, pede para assistir uma aula, enfim. Isso antes, né? E aí, vê se é essa a sua vocação mesmo. Então, para mim, quando eu fui prestar o vestibular... Eu falava, é isso, não me imagino fazendo outra coisa. Até pensei ali, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, de entender as coisas. Então, eu até pensei em prestar direito. Mas aí eu falei, acho que não é isso, né? E aí fui para arquitetura. E a arquitetura, você começou nela já pensando na parte de projetos? Eu comecei na arquitetura sem saber. Sem saber? Sem saber. O que você ia encontrar ali? Sem saber. Acho que isso é um dos motivos de eu ter escrito esse livro. Entendi. Essa primeira parte. Se prepara antes de entrar na faculdade. Se prepara. Não ser pego desprevenido. Eu falo muito isso, né? Tudo é uma questão de expectativa. Quando a gente quebra a expectativa... Aí que é o problema. Se eu falar pra você assim, olha, você vai passar várias noites fazendo trabalho. Você vai ter que ficar desenhando, fazer detalhamento. Você não vai só ficar... Você já tá preparado para aquilo. Agora, se você é pego desprevenido, aí eu acho que quebra a expectativa e aí é quando entra, tipo, aquele balde de água fria. E aí, pessoas muito jovens, sem, né, muita maturidade, ou nem maturidade, mas certeza mesmo, né, para sustentar aquela frustração. Então, comigo foi assim, eu entrei meio pega de surpresa. E aí... durante o curso, aí a gente passa para a parte durante o curso, né? Do meu ponto de vista, como a arquitetura possui muitas possibilidades, a gente acaba... Isso acho que muitas faculdades, mas a arquitetura são 5 anos. E desses 5 anos, muitos deles a gente passa tendo matérias que a gente não vai usar. É bom ter uma noção, né? A gente entende um pouco de estilo arquitetônico, estética, arte, não sei o quê. Entende um pouco de engenharia, isso eu acho importante, mas tem pessoas que nunca vão usar. Uhum. Urbanismo, super importante, eu acho super legal o urbanismo.
Mas quem não vai fazer, nem vai trabalhar com urbanismo, não vai usar os 5 anos que aprende urbanismo, né? Em contrapartida, tem muita coisa que não é ensinada, né? Não é ensinado. Assim, hoje em dia, eu me atualizei um pouco para escrever sobre isso aqui, mas ainda tem um gap de aprendizagem grande, né? Então, precificação, né? Fazer uma orçamentação. Muito importante. A gente não aprende. Demonstrar percepção de valor, vender o seu projeto, vender o que você está ali, né, desenvolvendo. Tem uma matéria comercial ali, né? Uma matéria mais, né, de gestão. Gestão administrativa, gestão de pessoa. Não tem isso. Mas eu acho que a engenharia também, para mim é a mesma coisa. Eu acho que ele te ensina a ter um raciocínio lógico. Mas, cara, acho que você não usa 10% do que você aprende na faculdade. Hoje, por exemplo, no ramo que a gente tá, a gente não usa. Hipermodelização eu acho que quase não vi na faculdade. Materiais foi muito fraco. A minha também foi muito fraco. Você aprende pouco. Acho que todas as faculdades um pouco. Acho que ela te joga no mercado. Ela fala, cara, te dá um raciocínio lógico pra você seguir. Eu ainda não li seu livro, ainda vou ler. Mas a faculdade me fez crescer, principalmente os 2 últimos anos. Sim. Eu acho que não sei, pra mim foi isso que ela fez, né? A gente criar responsabilidade. Foi isso que ela gerou pra mim, assim. Ó, eu vou te falar que eu fiz o técnico em edificação antes de fazer a faculdade de engenharia. Eu acho que o técnico, ele te aprofunda mais em matéria, por exemplo, 3 anos prática, de AutoCAD, né? Você teve ensaios de materiais. Prática. A prática. A prática você aprende muito mais no técnico que na faculdade. Sim. Não, e quando eu entro aqui na segunda parte, que é a faculdade, uma das primeiras coisas que eu falo aqui no livro é esse amadurecimento obrigatório que você vai ter que ter. Não vai ter mais um professor pegando na sua mão, alguém falando exatamente o que você tem que fazer, você tem que correr atrás. Então, você tem que se automotivar e se autorresponsabilizar por isso. Então, eu falo muito também de criar uma rotina que funcione, uma rotina da sua vida pessoal também, uma rotina de estudo, uma rotina de atividades, uma rotina para chegar e para sair da faculdade. E falo muito da importância da universidade, né? É isso, eu acho que ela transforma a pessoa em um cidadão funcional. Ela ensina como conviver em sociedade, como ter um pensamento crítico, como você entender o que você está fazendo parte ali, né? Você de fato, eu acho que é um marco para a vida adulta, né? Mas a pessoa, muitas vezes, ela vai. Né? Empurrada pro negócio. Então, e você fez estágio durante a faculdade? Fiz bastante. Comecei a estagiar no 3º semestre. E eu realmente aproveitei a faculdade para testar, né? Inclusive, nem falo aqui que seja o melhor caminho. Eu conheço pessoas que começaram em um escritório e seguiram por esse escritório e estão até hoje bem, se encontraram. Agora, eu acho que quando você não sabe, quando você não tem o conhecimento, né? Eu falo que o estágio é a oportunidade de você aprender na prática como o mercado funciona. Se você não sabe, e você não sabe, né, e não se encontra logo de cara, não tenha medo. Vai testar outro, né? Bate na porta ali do escritório que você quer, enfim. Eu acho que é um período, assim... experimental. Fundamental de experimentar. Porque depois, quando você se forma, aí já são outras cobranças, outras preocupações, já muda, né? Muda. Então, até o mercado te enxerga diferente, né? O mercado, depois que você está formado, ele já tem uma outra expectativa sobre o seu desempenho, a sua, né? Enfim, as suas skills ali, diferente de um estagiário. Sim. Então, eu falo muito isso para testar muito. Falo muito sobre soft skills, que né, as competências sociais. A gente, no começo, não tem tanta hard skills, né? A gente não tem conhecimento técnico, mas... Eu acredito que se as empresas estão, né, olhando de maneira correta, ela não vai contratar um estagiário do 2º ano, até 3º ano, achando que ele vai revolucionar a empresa, né? Ela quer alguém proativo, ela quer alguém dedicado, ela quer alguém que vai crescer com a empresa. Que esteja ali comprometido, né? Então, eu falo muito sobre isso também. Tem muita gente que dá uma ajeitada no currículo, né? Tipo, putz, meu currículo tá meio ruim aqui, deixa eu pôr aqui um curso de não sei o que e tal. Mas no começo é assim mesmo, né? Lógico, vai fazer o curso. Mas foca também, né? Conhece, vai fazer uma entrevista? Conhece a empresa. Estuda a história da empresa.
pensa, quando você recebeu uma atividade, pergunta por quê. Eu falo muito sobre isso também. Comece pelo porquê, que é um livro famoso. Eu acho que é essencial as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo aquilo, né? Tem até um conto, posso falar? Pode. O conto dos 3 pedreiros, que tá aqui no livro. Que é isso, comece pelo porquê. Uma pessoa passa na frente de uma obra, aí ela vê um pedreiro subindo mexendo argamassa. Um pedreiro mexendo argamassa. Aí ele vira e fala, o que você tá fazendo? Ele, tô mexendo argamassa. Aí ele, tá bom, vai embora. Volta outro dia, outro pedreiro mexendo argamassa. O que você tá fazendo? Eu tô construindo uma parede. Tá bom, volta outro dia, outro pedreiro. O que você tá fazendo? Eu tô construindo uma catedral. 3 visões diferentes. O terceiro, ele sabe exatamente o propósito do porquê que ele tá mexendo aquela argamassa. E ele enxerga aquilo daquela forma. Então, a forma dele fazer aquilo é diferente. E aí, eu falo muito que quando você sabe o porquê você está fazendo uma coisa, você tem a capacidade de ter um pensamento crítico, de sugerir alguma coisa. Melhoras, Se você está fazendo só aquilo, você não tem a menor condição até de evoluir e de contribuir, de fato. Então, nessa parte 2, entra muito esses pontos. Falo também sobre mentoria, que acho muito legal você ter um mentor, ou pelo menos alguém que você se inspire. Putz, eu acho legal conhecer a história dessa pessoa. Eu gostaria de chegar ali onde aquela pessoa tá. E aí você vai entender como que foi a trajetória dela, como buscar aquilo, né? E aí a terceira parte do livro, já a pessoa formada, eu acho que tem um dos capítulos mais técnicos, que é onde eu abordo todas as frentes de atuação que você teve, que a arquitetura possibilita. Arquitetura e urbanismo e interiores e corporativo, enfim, possibilitam. Você dá uma visão geral do que é arquitetura para quem tá lendo. Uma visão geral do que é arquitetura, com explicação de possibilidade de atuação, como atua, né? O que é esperado dessa pessoa que faz isso. Basicamente, o conhecimento geral que essa pessoa precisa ter ali no dia a dia dela. Então, eu acho que é um capítulo bem rico, assim, no sentido de abrir a cabeça das pessoas para as possibilidades. Porque esse foi um outro motivo. Às vezes, a pessoa, ela entra só pensando ali em projeto, enfim, interiores. E aí, ela não imagina as outras possibilidades. E às vezes, ela super se encontra numa outra possibilidade. Sim. Né? Então, basicamente, ele começa essa terceira parte, começa dessa forma, mas aí entra... Eu comentei já em gap de aprendizagem, então eu recomendo e dou algumas sugestões de complementação de conhecimento, né? Seja fazendo uma pós-graduação, um MBA, um intercâmbio que a pessoa consiga viabilizar, algumas ferramentas de eficiência, né? Fala um pouco do princípio de Pareto, fala um pouco sobre formalização, enfim... Abordo algumas questões ali, mais pensando no dia a dia mesmo da pessoa depois de formada. Meio que assim, ela se formou, toma um direcionamento. Eu ia perguntar qual que era a dica da Milena para quem tá querendo ingressar na arquitetura. Eu acho que ela vai falar que é ler o livro dela. Você vai pular? A primeira coisa. A gente tem feito as perguntinhas, né? Aí você comentou dessa... Então, ela falou dessa ideia e ela dá toda a perspectiva já pro pessoal da arquitetura. Não, e assim, de fato, esse livro foi muito pensado. Eu demorei 1 ano e meio para escrever esse livro. E tem uma coisa muito interessante no livro, que foi justamente pensando nas pessoas, de fato, absorverem o conteúdo. No final de cada capítulo, tem uma reflexão do capítulo. Deixa eu tentar achar aqui uma para mostrar. Aqui tem uma reflexão do capítulo. Bacana. Você deixa espaço para a pessoa. E o e-book também vai ter esse espaço, porque tem uns e-books que dá pra pessoa escrever, dependendo da ferramenta que ela vai usar, né? Tipo um Kindle, enfim. Mas ela também pode escrever num papel, no celular, onde for. Mas a ideia é ela ler cada capítulo e aí depois refletir. E aí, assim, imaginemos que ela vai escrever no livro. Isso aqui vira um diário. Sim, né? legal. Que ela pode revisitar depois, que ela vai, né, entender. Putz, hoje ela escreveu isso. Aí eu abro isso aqui daqui a 1 ano. Eu falo, nossa, não é mais nada disso. Então, cada capítulo tem essa reflexão.
Então, acho que é bem rica essa interação que eu criei aqui. A ideia é justamente essa, é a pessoa não só ler. Ela lê e... Não, tá, calma, deixa eu pensar aqui. E aí eu também fiz no final um glossário do arquiteto. Então, é basicamente um dicionário com palavras do dia a dia da profissão. Talvez as próximas versões elas vão ser complementadas, porque isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa... Não tô pondo tudo aqui, né? Não tem sei. Como. Impossível. Então, eu até aceito feedbacks, né, de vocês. E eu fiz no final uma cápsula do tempo, que é pra pessoa, ela se imaginar tendo uma conversa com ela daqui a uns anos. O que ela gostaria de escutar. Então... Se ela decidiu arquitetura, qual o segmento que ela decidiu, o que ela estaria falando pra ela. Legal. Então, realmente, a ideia desse livro é a pessoa... ter o dela e revisitar né? Não é um livro para ficar ali esquecido. Legal. É realmente para fazer a pessoa pensar. Legal. Bacana. E isso... Então, acho que essa é a dica. Legal. E isso tendo que se adaptar também com a profissão de mãe agora, né? Profissão de mãe. Meu Deus do céu. A gente tá ficando maluco. Não, foram 2 filhos. O meu bebê, que tá com 9... vai fazer 9 meses, e o livro. Eu comecei o livro antes de engravidar. E aí fui escrevendo despretensiosamente, fui. Eu até comentei com vocês antes, né? Eu escutava um podcast, eu lembro que eu escutei um podcast sobre network. E aí eu fiquei alucinada. Assim, network é fundamental, né? Não, eu falei, nossa senhora, é uma visão diferente. É uma visão diferente de network. Eu falei, nossa, eu preciso escrever sobre isso. Não tinha nem pensado em escrever na época. Falei, preciso escrever. Um dia, escrevi o capítulo. Sobre network. Aí também, escutando um outro podcast, soft skills e hard skills. Eu falei, nossa. Aí vi um filme que falava sobre mentoria. E aí essa ideia da reflexão do capítulo veio desse filme. O filme, ele começa muito no que me inspirou, depois ele entra numa questão mais religiosa, mas o começo do filme basicamente é um cara bem-sucedido, ele pega um garoto que ele vê potencial, ninguém vê potencial no garoto, e ele faz sessões semanais com ele, onde no final de cada sessão ele tira uma reflexão. Qual que é o filme? Chama A Forja. Tá. É um filme A Forja, é o que eu comentei. Depois ele entra numa questão mais religiosa, assim, o cara, ele é aqueles evangélicos americanos, tal. Mas o começo, assim, os primeiros 30 minutos do filme é muito isso. E tem esses encontros, onde ele encontra com o menino, fala sobre algum assunto, e aí ele fala, vamos refletir sobre isso. E aí faz uma pergunta pro menino. E aí o menino... No final do encontro. Legal. E aí foi o que me deu o insight de colocar a reflexão do capítulo. Legal. Então é isso, assim, né? Conciliando tudo. Voltei a trabalhar há algum tempo já, né? Vai fazer 2 meses já. Mas aí o livro já estava quase... O livro e o bebê já estão caminhados. Vai pro segundo livro, né? E pro segundo filho, então. Já tudo a minha ideia agora é estruturar, já comecei a estruturar, mas estruturar bem um programa de mentoria. Legal. Para estudantes, recém-formados, para quem tá nessa fase mesmo. Você vai desenvolver a sua ideia do livro. Então é isso. Que agora você cria um projeto em cima do livro. É isso. A ideia é essa. Ô, Milena, já que o Érico já bagunçou todas as perguntas aqui, né? Você já bagunçou todas as perguntas, né? Baguncei na hora certa. Tá certo. Qual que você acha que qual a sua expectativa sua, profissional, do mercado, pros próximos 10 anos aí? Da arquitetura? Muita tecnologia. IA. Eu acho que IA é... Muito focado principalmente pro seu setor. Bom, pro meu setor Bom, então falando primeiro sobre arquitetura de maneira geral. Eu acho que IA, né, eu tenho muitos amigos arquitetos, amigas arquitetas, e hoje em dia, aquele negócio da minha época, não sei se vocês viveram isso, né, como engenheiros, mas uma renderização de uma imagem, era assim, deixa à noite aí, vai renderizando. Hoje em dia, minhas amigas, elas usam programas de inteligência artificial, 5 segundos. Já sai. 5 segundos. Renderizado? Um ambiente renderizado. Lógico, você coloca ali a plantinha, você coloca um moodboard ali, umas referências, sai renderizado. Isso é um exemplo, né? Mas tem outras coisas, até para quantitativo de material para obra, para planilha de cronograma, tudo. Eu acho que o BIM hoje já está ajudando muito. O BIM ajuda muito. Então você já consegue ter um contexto geral da tecnologia que vai
ser aprimorada, né? Sim, sim. Não, sem dúvida. Assim, quem hoje não mexe em BIM, acho que tá... E isso também falou muito sobre a parte de hard skills. Então, eu acho que o futuro é a pessoa se manter sempre atualizada nas ferramentas, porque eu acho que o arquiteto não vai, né, perder a sua função, mas o tempo vai ficar muito, muito precioso. Né? As pessoas não vão conseguir competir igual uma pessoa que se apropria dessas possibilidades de ferramentas e uma que não. Então, uma vez uma vai ter que ter 10 funcionários contra a outra que tem 2. Vai chegar uma hora que a conta não vai equilibrar. Então, eu acho que o mercado aí daqui para frente é a otimização máxima com ferramentas de inteligência artificial. Enfim, acho que vai resolver também muitos problemas, né, que hoje a arquitetura enfrenta. Muitas revisões de projeto, cronograma atrasado, orçamento que é um valor e aí estoura, não sei. Enfim, acho que tende a evoluir, mas acho que as pessoas têm que acompanhar essa evolução. Legal. A gente tem escutado muito da questão do pré-fabricado, e eu acho que a arquitetura ela vai ter que começar a andar mais alinhado com essa ideia do pré-fabricado. Usar o que já tem pronto, né? Então, porque a arquitetura, na essência, é uma arte, é a questão de você enxergar da sua maneira e querer aplicar ali, né? Só que eu acho que o mercado vai obrigar você a ter que ir um pouco pro pré-fabricado, assim, né? Se adaptar um pouco a isso. Eu acho que além das ferramentas, eu acho que vai... Não, sem dúvida. Rapidez, agilidade, limpeza, né? Não tem tanto resíduo. Acho que sim. Acho que sim. E pro seu mercado hoje? A parte... Pro meu mercado. Bom, o Mercado Livre, ele tem o slogan, né? A entrega mais rápida, né? Pediu, chegou. Então, eu acho que agilidade, como ser ágil, né, nas entregas, isso precisa continuar com o menor custo. As pessoas hoje em dia estão ficando mal acostumadas, né, de que ela vai pagar barato e vai chegar no dia seguinte. Se não chega no dia seguinte... eu comprei o presente da minha sobrinha semana passada, eu comprei meio atrasado. Pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre. Chegou no mesmo dia. É full. Chegou no mesmo dia. Se você pede até um certo horário, chega no mesmo dia. Então, eu acho que é conseguir manter. O desafio, acho que vai ser conseguir manter essa agilidade, esse custo baixo, frente ao mercado que tá né, subindo e tá descolando um pouco. Porque hoje tudo é muito prático, né? Então o cara vai lá, ele vai pesquisar preço, ele coloca na internet lá, quero comprar tal coisa, na hora aparece os 10 melhores preços, qualidade, enfim, segue tudo pela internet. É que o Mercado Livre já faz esse filtro. Não, faz, mas o Mercado Livre tem concorrência também, né? Muita. Sim. Então não é só ele que faz. Eu não vou nem falar, não vou falar os nomes A chinesaiada, não há problema, né? A chinesaiada tá vindo incomodando. Tá. Não, tem o tal do TikTok Shop. Não tô nem falando da concorrência direta, que é o chinês. Mas hoje a concorrência chinesa, a Shopee é a concorrência direta, né? É direta. E eles são muito agressivos. São, né? São muito agressivos. Eu não sei se a bolha deles vai estourar uma hora, mas eles são muito agressivos. Preço. É que assim, a Shopee, ela não... já tô falando da Shopee. A Shopee, ela não se posiciona como entrega mais rápida. Ela se posiciona como entrega mais barata. Ela não quer ser mais rápida. Ela quer ganhar por ser mais barata. O Lula tá taxando agora, mas subiu o preço dela, né? Já tá uns taxinhos, né? Já faz Mas acho que eles vão aumentar mais essas taxas, assim, não. Mas enfim, a concorrência é muito acirrada. Eu acho que um grande desafio é isso. É se manter aí no jogo. Legal. É que eu acho que o Mercado Livre, no Brasil principalmente, eu acho que ele já fez um bom nome. Você fazer a marca hoje em dia, eu acho que é a questão de confiança, porque tem muito isso. Mas tem um outro, tem um outro lugar que eu comprei esses dias aí, que eu não sei como é que é o nome, mas é um concorrente chinês também, não era Shopee. Eu vi lá, apareceu pra mim lá, bônus, não sei do que, eu falei, vou comprar pra ver. Mas o problema é que o Mercado Livre você tem uma imagem mais real. Isso não dá pra negar. Você entende o que você tá comprando. Shopee e o outro que eu esqueci o nome agora. Cara, ele era umas brocas de ferro lá, apareceu uns negocinhos desse tamanho, mano. Eu falei, cara, aí... Não, sabe, você tem que olhar muito bem o que você tá comprando. Sim, porque... você não consegue ter a credibilidade. Não consegue. É isso. E o Mercado Livre garante troca, muito mais simples, né? Não entregou, te devolve o dinheiro. Então, assim, a segurança acho que no Mercado Livre não dá pra comparar perto dos chineses ainda. Exato. Eu falo, a gente passa por isso no nosso mercado e eu acho que a gente passar credibilidade. Eu acho que a hora que você desenvolve uma marca, passa credibilidade, eu acho que o preço
lógico, impacta, é que o Mercado Livre, na minha visão, né, não entra para ele o preço, na minha visão. Porque eu tô comparando dentro do Mercado Livre diferentes fornecedores. Sim. E aí eu tô comparando dentro do Mercado Livre. De qualquer jeito eu vou comprar lá Ah, dentro. sim. Às vezes eu não vou olhar uma Shopee, entendeu? Sim. Por isso que eu falo. Mas já aparece, se você colocar no Google, é o que nós falamos, se colocar no Google comprar tal coisa, vai aparecer Shopee, vai aparecer... Mas aí entra a questão da confiança. Porque que nem... Aí entra a estratégia que eles tiveram lá atrás. A hora que você pega a avaliação, as estrelinhas e não sei o que, você vai passando isso, Sim. entendeu? Não, e a plataforma, o aplicativo do Mercado Livre, ele é mais amigável, assim, ele é muito interativo. É bem Ele é mais. muito fácil. Sim. E tem outra coisa, ele começou a criar esses braços, então tem o Mercado Pago. Se você tem o Mercado Pago e você compra com o cartão do Mercado Pago, você automaticamente tem desconto. Uhum. Então é isso, assim, é sempre estar tentando alguma coisa pra se manter ali O diferencial. o diferencial. Ô, Milene, toda essa carreira sua, você já passou algum perrengue, né? Que a gente gosta da pergunta do perrengue, né? Já Nossa, passou algum vários perrengue que perrengues. você dá Que hoje risada você olha e hoje? você dá risada, mas que na hora você Nossa, falou... quase me ferrei em alguma coisa. Não, já passei vários perrengues. Nossa, na época do Nubank, Não, eu acho que ela deve ter passado uns perrengues financeiros brabo, né? não, na época do Algum Nubank, empreendimento eu vou contar um perrengue, não sei se é brabo, mas foi um baita perrengue. A gente, nessa fase que eu comentei aí de ter que expandir, as pessoas não cabiam mais no escritório principal, né? E aí a gente foi postergando, porque ninguém queria ir pro escritório que a gente estava fazendo novo. E aí eu lembro que chegou no dia, entregou lá o escritório, eu falei, gente, Alguém precisa ir lá usar. Alguém precisa ir pra lá, a gente tá pagando tal, e não tem ninguém. E aí, o diretor da época, eu lembro, ele era não entendia muito, assim, né? Não tinha muita empatia. Ele falou, não, vai lá você avisar o time. 60 pessoas. E eu, gente, vocês têm que ir pra lá. Eu tô travando o cartãozinho de vocês, Vocês vocês não vão aqui- passar mais aqui. Vocês só Fazer vão uma passar- seleção de 60 que vai ter que ficar lá de qualquer jeito. Exato. Nossa, esse foi um super perrengue, assim, né? Você imagina na prática, foi, assim, desesperador. O mensageiro que sofre, né? É. Exatamente. Mas já passei uns perrengues, assim, eu lido muito com contrato hoje em dia, né? E são contratos enormes, com muitas cláusulas, muitas questões, assim. E aí, às vezes, um contrato que você já foi, você fala, ai, tá, isso daí já resolveu, surge um assunto. Volta. Aí você fala, ai, não é possível. Olha a IA pra ajudar, joga pra ela ler, né? Fala, traz um resumo, porque não dá. Fala, cara. Não, a gente tem ferramentas de IA, né? Lógico, dentro do Mercado Livre, e a gente foi obrigada a fazer curso dessas ferramentas. Ah, mas eu acho que o mercado vai ter que fazer curso se quiser continuar. Mas, meu, a IA traz. PDF, né? Às vezes eu uso. Já usou do PDF? A IA do PDF? Eu traz um resuminho ali pra você. Tá falando disso, disso. Sim. Não, isso que eu falei, o tempo de fazer, ele faz planilha pra você, faz comparativo, faz quadro, faz tudo. Faz tudo. A inteligência artificial faz tudo. É isso aí. Daqui a pouco estão dirigindo até carro, vai ter carro autônomo. Mas já tem, né? Na China, você viu? Na China já tem táxi autônomo. Os Estados Unidos eles estão testando também. Lá é Tesla, né? Lá o chinês tá fraco, não tá podendo liberar pra China lá, não. Legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com Ó, certeza. Não, esse é pra vocês. Chegando. pra Ó, gente. Agora vocês revezam, eu só trouxe um. Ó, você não vai escrever, hein? Você, Eu você preciso dar um... coloca num caderninho os comentários. Não, ou vocês Top, podem né? ir dia 2, agora, quinta-feira. O lançamento é quinta-feira agora. Oficial? Aham, na Ah, é? livraria da Vila Madalena. tá vai ótimo. tá lá Vamos. assinando? Eu acho que eu consigo ir, Você não consegue, que ele é de longe. Aí vocês levam esse que eu não fiz a dedicatória? Eu ia fazer, eu vi que eu só tinha trazido um livro, vocês dois, mas aí vocês... Ah, mas pode fazer nesse, né? Dedica pro podcast. Vou dedicar pro podcast. Mas eu vou Aí a tentar. gente- Depois você manda direitinho pro Érico endereço, Manda. eu vou tentar passar lá sim. Pra mim, eu tô Aqui aqui em São a Paulo. gente tá com a sala nova, né? Depois É de tipo o 2 Gabriel meses. trazer a caneta. Gabriel, tem uma caneta aí não, Gabriel? Ô, Gabriel, depois traz a caneta aqui pra gente escrever aqui. E aqui o Gabriel tava falando, vai ter uma estante aqui, assim. o Ah, pessoal pra gente vai voltar. colocar umas É que as prateleiras. coisas ficou tudo em legal. cima aqui, né? Esse aqui nós ficou tudo em É, cima. aí a não, gente, legal. a gente deixa na prateleira a hora que Sim. estiver pronta. Tá bom? Legal. Demais, obrigada, gente. Obrigado eu aqui, viu, Milena, pelo livro. A gente... Milena, deixa suas redes sociais.
pra gente, porque a gente normalmente fecha em 1 hora. O programa até passou um pouquinho mais Passou um hoje. pouquinho? Passou não, mas é normal. Deixa as redes sociais pra gente, se o pessoal quiser seguir, comprar o livro, fala Sim, do sem endereço. dúvida. Boa, boa. Então, dia 2/10, essa quinta-feira, na Livraria da Vila Madalena. Inclusive, é uma livraria super legal para quem é arquiteto, engenheiro. Ela é bem diferente. Ela é um projeto emblemático. 2/10, das 6 às 9, vai ter o lançamento. Vou estar lá deixando dedicatória. É das 6 da manhã às 9, né? Das 6 da tarde às 9 da noite. Legal. E minhas redes sociais é Milena Bonamici. O meu Instagram, que tem o link de compra do livro, é @milenabonamici.oficial. Buonamici. .oficial. E tem também pela editora, né? Então ele tá na pré-venda, que é a Great People Books, que é do grupo do Great Place to Work. Legal. Tá no Mercado Livre? Não. Tem que Mas vai ter o e-book. colocar. O e-book vai sair na sequência do lançamento. Quinta-feira vai sair colocar o e-book? vai sair o e-book. Legal, né? Boa. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Ao vivo, Obrigada. E galera, também, né, vamos seguir a gente, o canal tá indo legal. Verdade. O pessoal tá interagindo bastante no Instagram, mas, pessoal, tem o linkzinho pra ir pro YouTube. Vamos. Eu vou na quinta-feira. Vai. Ela mandou outro livro, eu pego outro livro lá e a gente sorteia o livro. Legal, beleza. A gente sorteia um dia Boa. aqui. Não, pode ser? Boa, pode ser. E quem comprar na pré-venda o livro, além de eu fazer a dedicatória, vai concorrer a uma mentoria. Legal. Uma sessão de mentoria Já exclusiva. vai ser seu modelo já. Já vai ser meu modelo. Legal, boa. A Legal. ideia é essa. Legal. Pessoal, então segue a gente, compartilha. Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Eu vou falar aqui no Instagram, né? Mas eu acho que é legal a gente fazer um cortezinho depois dessa parte pra jogar no Instagram. Porque, se você tá no Instagram, tem o linkzinho do YouTube. Tem. A gente tá com 1.400 seguidores no Instagram e no YouTube só tem 140. 40. Galera, segue a gente lá no, Dá no uma força YouTube pra também, gente dá uma no força no YouTube. canal aí. Spotify e o legal do Spot é que você consegue escutar o episódio inteiro com o celular travado. Só seguir lá, a gente acessar também no o percurso. Spotify, dá pra seguir também. É isso aí, dá uma força lá e... É isso? É isso, Hoje a gente não tá com patrocínio da MC, então... Não. Não vou comentar nada aqui. Boa, obrigado, Milena, obrigado. Eu que agradeço. Vamos ver aqui a dedicatória. Isso aí. Quinta-feira vai Vai entender trazer. minha letra? Dá sim. Legal, obrigado. Gente, dá uma olhadinha depois lá nas redes sociais. Coisas que ninguém conta a um estudante de arquitetura. Tá aí estudante de arquitetura, mas isso daqui serve pra se você ainda tá na dúvida de ser Sem arquiteto dúvida. ou não, certo? É isso mesmo. Boa, legal. Ou se você já tá um pouco perdido, tem que se encontrar. Vai dar um rumo pra você. Vai dar um rumo, espero Legal. que sim. Obrigado, Milena. Obrigada, gente. Valeu, Obrigado, gente. Obrigado, ótimo dia. Eu tô com frio.